chegamos a uma convicção que esse livro aqui, a Bíblia, ele vai ser só revelado àqueles que querem ele. Porque os que não querem não vão compreender esse livro. Não vão, irmãos. É o que Paulo diz quando ele escreve assim: eles vão ouvir, mas não vão ouvir nada. Não vão chegar a conhecimento nenhum. Porque só os que querem uma intimidade, uma comunhão com o Pai, e essa comunhão ela está baseada nesse livro, na leitura, na prática, é que o Senhor vai se revelar a ele ou a ela. Amém, amados? Diga glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque hoje se perde muito tempo com coisas terrenas. Se perdem. Pessoas ficam horas na frente de televisão, vendo jogo de futebol, filmes, programas, novelas e outras coisas, mas não fica um tempo diante das Escrituras. Pessoas que sabem contar episódios de filmes. Pastor, você está dizendo que isso é errado? Não, não estou dizendo que isso é errado. Estou dizendo que é o domínio disso na sua vida que é errado. Entende? E aí você tirar um tempo com a palavra, nós tirarmos um tempo com a palavra, e aí o Senhor vem na graça dele, na comunhão, ele começa a se revelar, ele vem e se mostra através da pessoa do Espírito Santo. Porque essa é a função do Espírito Santo. Ele foi derramado primeiro para nos ensinar toda a verdade. Segundo, nos guiar a toda a verdade. Então, o Espírito Santo ele tem uma função. E a função do Espírito Santo ela está atrelada à minha pessoa e à sua. Está ligado. Os dons do Espírito, o mover do Espírito, os cargos funcionais ou ministeriais, os cargos do corpo de Cristo, os dons dados aos homens, e isso está em Romanos, para que eles sejam usados em benefício da congregação. Então, se você se lança nas Escrituras, se você passa a ler e pede o auxílio ao Espírito Santo, você pode ter certeza, irmão, alguma dúvida ele vai te clarear. Ele pode usar alguém falar com você sem a pessoa saber que você estava ali esperando aquela resposta. Amém, amados? Glória a Deus. Então eu queria que você lesse comigo Gênesis 28, versículo 10. Eu vou ler o Velho Testamento, mas nós vamos ler algo que está na dispensação da consciência, na segunda dispensação, que é a primeira inocência, a segunda consciência, depois é a lei, estamos na graça, vivendo a dispensação da graça, depois vem um milênio, e a última do juízo, a da eternidade, a dispensação da eternidade. Então aqui nós estamos na dispensação da consciência, onde as coisas fluíam não pela lei, porque ainda não havia a lei, mas a consciência reinando, a consciência de pessoas mortas, porque o Espírito já não estava mais neles, porque Adão havia pecado no paraíso, então o Espírito havia deixado essa comunhão do homem com Deus,
Ele morreu espiritualmente para depois morrer fisicamente. E eu até já ministrei uma mensagem aqui sobre isso, o que a morte espiritual trouxe, a herança da morte espiritual, deixando a morte física. Então, o homem morto no seu espírito, então eles viveram na época da consciência. O que eles fizeram foram pelo agir da consciência deles. E por que eu digo vocês sobre o fato de, se você lê as Escrituras e você ainda ter a prática da oração no Espírito, a meditação na palavra, e eu confesso que por um tempo eu deixei a oração em línguas, eu deixei de orar como eu orava, e hoje eu retornei à prática da oração em línguas, da oração no Espírito. E hoje o Espírito Santo, ele me ensinou algo sobre Jacó. E olha como é, irmãos, eu já usei esse texto aqui várias vezes, até para falar mal de Jacó. Jacó incredão, Jacó incrédulo. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele me fez ver, dentro dessa situação de Jacó, o contrário. Porque se tratando de Deus, a gente sempre pensa o negativo. Mas se tratando de Deus, irmãos, tudo é positivo. Tudo é positivo. E a gente vai compreendendo hoje uma amplitude, porque quando nós nos reunimos, é que nós se vemos. Eu tenho aqui o Roberto, mas a Thaís, a última vez que eu fui na casa de Deus foi quando eu pintei. Foi ou não foi? Outros aqui, no ano passado eu nem passei na porta. Entende? A casa do Divino é a mesma coisa. Eu fui lá uma vez que estava em reforma, e uma coisa de minutos. Já outros aqui que eu tive mais. Então assim, às vezes você está lá para o seu canto, eu estou para o meu, mas existe um Deus, o meu Pai, o seu Pai, que está vendo tudo. Sim ou não? Está ouvindo tudo. Sim ou não? Escutando tudo. Seja a sua conversa com Ele ou a sua conversa com outro. Ele está escutando. Ele está vendo. Entende? Sim ou não? Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus, dele, está em todos os... E nós ainda temos o Espírito Santo. Ou você não acredita que tem Ele? Eu tenho. O Espírito de Deus está sobre mim. E sobre você? Então levante a mão e diga: o Espírito de Deus está sobre mim. E está em mim. Então. E aí, irmãos, às vezes a gente fica sabendo de algo, de um fato que aconteceu com o irmão, um deslize, uma falha. E a primeira impressão nossa, a primeira reação nossa, às vezes é olhar, às vezes até querer criticar, ou falar: pô, cara, mas o irmão fez isso? Nossa, o irmão praticou isso, né? O irmão ficou bravo, o irmão deu um tapa, o irmão deu um soco, o irmão deu um chute. Então assim, dentro de nós vem aquela expressão de querer acusar. Falou: pô, nós estamos ali juntos ali. Nossa, o irmão podia ter feito isso não. E isso, irmão, vem dentro de nós, dessa natureza, que se for alimentada com as coisas do mundo, não com a palavra de Deus, irmãos, ela vai agir segundo as coisas do mundo. Aquela de julgar, apontar e julgar e falar: pô, cara, que isso? O irmão não podia ter feito isso. Não, tal. Mas aí, se a natureza do Pai estiver reinando em nós, a vida de Deus em nós, não vai ser assim. Vai ser o contrário. Pô, ele caiu, vacilou. Aí eu vou olhar para mim e vou lembrar o que a Escritura diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aí eu vou dar um salto para Provérbios, e Provérbios diz assim: que o grande sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Esse é um sábio. Entende, sim ou não, irmãos? Então,
Não existe algo melhor e mais expressivo na vida de um cristão do que você mergulhar nas Escrituras e ter a sua vida guiada verdadeiramente, irmão, pela palavra, pela Escritura, não por um homem, não por um pastor, por um coach que está na televisão, ou alguém que tenha milhões de seguidores, um palestrante motivacional. Não, irmãos, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele sabe tratar. Amém, irmãos? O Espírito Santo de Deus não é agressivo como nós somos. O Espírito Santo de Deus sabe chegar. O Espírito Santo de Deus sabe o momento. Ele vai te levando, e de repente ele põe você prostrado. Você começa a se humilhar, como diz as Escrituras: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo ele vos exaltará. E aí o Espírito Santo, ele coloca você nessa posição, ele faz você descer. E aí o Espírito Santo vem, sopra, e você começa a confessar as suas dores, as suas mágoas, os seus ressentimentos, as suas individualidades, as suas iras, os seus rancores, o seu ódio, o problema com o irmão, o problema com o marido, o problema com o filho, problema com algo ou com alguém, porque o Espírito Santo faz isso. Então a gente precisa resgatar no Espírito essas coisas que nós deixamos. E aí, irmãos, só existem duas coisas possíveis nisso: é o Espírito Santo te auxiliando, cumprindo o que está em Romanos 8:26, porque nós temos fraquezas, não sabemos orar como convém, mas Ele nos ajuda, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Amém, irmãos? E Ele nos conduz a arrependimento, a louvar o Senhor. Diga glória a Deus. E a ficar firme, sustentado. Amém? E aí, irmãos, orando, e nós estamos numa fase assim, eu tenho aprendido muito com os homens de Deus, de alinhamento. Vocês não conhecem, mas também eu tenho aprendido muito com Ele. Amém? A gente tem aprendido muito com Ele. A gente ouve muitas coisas dele, confere nas Escrituras, aquilo bate e fala: uau, e eu me empolgo assim no Espírito, eu me emociono, porque eu digo para vocês que milagres me atraem. Que isso, pastor Menezes? Não, eu sou apaixonado pela palavra que muda o homem, que faz ele se arrepender e aceitar Jesus como seu Senhor, porque esse é o poder do Evangelho. Aceitar no pacote, tá, mas o que adianta uma pessoa ressuscitar dos mortos, sair andando daqui, mas ela não se render a Jesus, o Senhor que produziu o milagre na vida dele? Ela sair daqui cheio de ódio, sair daqui, beber e ainda devotar a sua vida novamente ao crime, se ele saiu do crime, da prostituição, e ele se voltar novamente para aquilo do qual ele vivia, que trouxe ele àquele estado. Eu conheci muita gente assim, talvez você conheça, pessoas que um dia chegaram doentes, vieram, receberam milagres, mas saíram e voltaram às mesmas práticas, a conviver lá de lá sem Deus. Então o texto diz assim no versículo 10, você vai projetar, irmãos? Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali,
usou-a como um travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó está fugindo do irmão porque ele havia usurpado a forma que ele usou para usurpar a bênção, o direito de primogenitura. Com o irmão ele fez uma troca, mas para ter o direito, a imposição de mãos do pai, ele fingiu ser Esaú. Ele, com a astúcia da mãe, a malícia da mãe, ela colocou nele, pelo. Então, quando ele chegou para pegar o direito, o seu pai Isaac já estava cego, os olhos já escurecidos. O pai ainda diz assim: olha, a voz é de Jacó. Mas aí ele tocou, mas os braços são de Esaú. E aí ele abençoou achando que era Esaú, mas na realidade era Jacó. Então, quando Esaú chega do campo e fica sabendo de tudo, ele se revoltou por algo que ele já tinha trocado, que era o seu direito de primogenitura. Então Jacó já tinha recebido a bênção. Ele vai até o pai, fala o que aconteceu. Então o seu pai diz: não, eu não tenho bênção para você agora. A bênção eu passei ela para Jacó. Então Esaú se levanta, quer matar ele, e ele tem que fugir do irmão. Veja, irmão, é estabelecido novamente o que aconteceu com Caim e Abel. Só que Caim matou Abel, mas aqui Jacó fugiu. A sua mãe falou: foge, vai, vou te mandar para Arã, para a casa do meu irmão, você vai para lá. Então Jacó saiu de casa e com a mochilinha está indo, destino Arã. Então ele chegou num lugar, porque o sol havia se posto, pegou a pedra. Eu estou só recapitulando essa história. E quando ele deitou e dormiu, olha como é que acontece já, irmãos. Veja, aqui já é um agir de Deus. Isso aqui não tem nada de Jacó, emocional de Jacó. Veja que esse sonho já começa um agir de Deus. Então ele tem um sonho, teve um sonho, entende? No qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus. Ele está vendo isso num sonho. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aí ele vê agora anjos subindo e descendo por aquela escada. Ele não está vendo algo da cabeça dele, ele não está vendo algo do estômago cheio ou do muito pensar. Não, ele está tendo um sonho promovido por Deus dentro da alma dele, naquele momento que ele está em descanso. Próximo. Eis que o Senhor, veja, eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou. Veja, ele viu a escada, sim ou não, irmãos? Viu o anjo subindo e descendo, sim ou não? Mas olha o texto, diz assim, ó: eis que o Senhor estava de pé diante de quem? Dele. E olha como é que a gente fica cego para as coisas. 25 anos, irmãos. Eu sempre preguei que ele ouviu Deus estava lá em cima. Quem já tinha percebido isso aqui, ou pensava como eu? Que Deus estava lá em cima no fim da escada falando com ele. Quem? Levanta a mão, deixa eu ver. Ou já tinha percebido isso aqui, que Deus estava diante dele. Que ele está vendo a escada, antes subindo e descendo. Aí o texto diz: olha, eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou. Veja, o Senhor está de pé diante dele, e ele está lá dormindo com a cabeça no travesseiro. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai.
e o Deus de Isaac. Veja, o Senhor fala: olha, eu sou o Deus do seu avô, porque era chamado pai Abraão, mas eu sou o Deus do seu avô Abraão, e eu sou o Deus de Isaac, o teu pai. Jacó é a terceira geração de Abraão. Jacó era neto de Abraão, terceira geração. E Deus está dando testemunho: ó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Olha isso, irmão. Eu a dou a ti e a tua. Eu a dou a você e a sua descendência. O Senhor está dizendo para ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E como eu disse para vocês, quando você lê, você tem muita informação. Quando Deus chama Abraão, Deus faz promessa de dar uma terra a ele, sim ou não? Mas Deus não falou a terra. Deus mandou ele andar. Deus falou: deixa seu pai, deixa a casa do teu pai, seus irmãos, não leva ninguém contigo, e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus estava chamando Abraão para confiar nele. Confia em mim, coloca a sua vida nas minhas mãos. E Abraão colocou. Então ele sai sem destino, começa a peregrinar, mas ele não sabia aonde era essa terra. Da mesma forma com Isaac. Quando Isaac percebe a fome, a segunda, igual houve na época de seu pai, para onde ele está indo? Ele fala: eu vou descer para o Egito. Mas o Senhor aparece para ele e fala: fica nesse lugar, fica nessa terra, porque aqui eu vou te abençoar. Então ele desce, vai para o vale, presta atenção nisso. Ele vai para o vale, ele não faz sacrifício, ele não dá nenhuma oferta. Ele desce para um vale, aonde o seu pai Abraão havia cavado uns poços. Ele desceu para esse vale e começou a desentulhar os poços. E aí ele acha um, e esse um jorra água, e é um poço de água viva. Ele jorra, ele estanca a água, ele faz uma represa, porque ele tinha funcionários. E ele então semeia e começa a irrigar, porque ele havia aprendido isso do pai Abraão. E ele tinha água, porque a água é essencial para isso. Ele tinha semente. Então ele plantou, e naquele ano ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. E ele foi se enriquecendo e se tornando grande naquele lugar. E agora então Deus está falando com Jacó. Ele está falando: olha, a terra que seu avô peregrinou, que seu pai também peregrinou e não viu, você dormiu nela, ó, e eu te dou ela aí, ó. A terra sobre a qual dormistes, eu a dou a ti e a tua descendência. O Senhor já está falando para ele da terra, qual que era, mas para Abraão ele não falou. Próximo. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Veja, você vai expandir os 4 lados. Os teus descendentes vão expandir para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Vai ser numeroso a tua descendência. Ele teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua Veja, ele está fugindo do irmão que rolou, vocês sabem ali, que ele fez. E agora o Senhor está fazendo uma promessa a ele, dizendo: todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio
por tua descendência. Por tua descendência. Vai. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a essa terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te diga comigo, graça. Isso aqui é graça. Diga graça. Isso é graça. E vocês vão entender onde eu vou chegar no dízimo. Próximo. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário. Tinha alguém com ele? Tinha alguém com ele? Não. Mas ele fez um comentário. Na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia disso. Eu não sabia. Falta de conhecimento. Eu não sabia. Próximo. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Veja que isso aqui tudo é profecia, tudo é profético. Certamente não é outro lugar senão Bet-El. El em hebraico, Deus. Bet, casa. Já está traduzido, a própria King James faz isso. Senão a casa de Deus. Ele está falando de um espaço físico, de um espaço geográfico. Ele está dizendo, aqui é a casa de Deus. Certo? Eis que encontrei a porta dos céus. O que ele encontrou? A porta. Veja que a porta está com letra minúscula, mas Jesus disse que ele era a porta. Eu sou a porta. É um dos eu sou dele. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens. Então ele está dizendo, eu encontrei a porta dos céus. Eis que encontrei a porta dos céus. Veja, irmãos, ele está fazendo referência à casa de Deus, espaço geográfico. Ele falou, eu encontrei a porta dos céus. Próximo. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. Ele derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus. Casa de Deus. Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Vejamos que o lugar que ele parou para dormir não era um descampado. Ele parou no lugar à beira de uma cidade que chamava Luz. Porque olha o texto, a esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus. Ele agora, por causa do sono que ele teve, da visão que ele teve, ele está dizendo, esse lugar é a casa de Deus. Não é outro lugar senão Betel, casa de Deus. Embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Próximo. Então em Betel, ou na casa de Deus, veja,
Então em Betel, na casa de Deus, Jacó fez o seguinte voto. Aqui que eu digo para vocês a ignorância. Ele fez um voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Próximo. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente devolverei a 10ª parte como oferta de olha, irmãos, quantas vezes eu preguei nesse texto, falei desse texto como incredulidade, como ignorância de Jacó. Jacó é o neto de Abraão. Abraão, se você retroceder, foi o primeiro a dizimar ao Senhor. E ele dizimou a Melquisedeque, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, que lhe saiu ao encontro quando ele, com 318 homens, venceu 4 reis ou 5 reis. Então ele está vindo com os despojos, com os soldados, com o despojo. Melquisedeque sai ao seu encontro. Melquisedeque o abençoa. Melquisedeque dá a ele pão e vinho. Pão e vinho são elementos da ceia do Senhor. Melquisedeque é sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Sem genealogia, ele sai e vem ao encontro de Abraão. Ele sauda Abraão, o abençoa, dá o pão, dá o vinho. E aí então Abraão decide honrar o Senhor dando o dízimo, dando 10% dos despojos. Foi uma decisão, foi um louvor, foi algo expressivo de Abraão, quando ele dá a 10ª parte de tudo aquilo a Melquisedeque, o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Posso ouvir o amém? Diga glória a Deus. E o tempo vai passando, as promessas são feitas a Abraão. Abraão não tem filho, mas então, um determinado tempo, 99 anos, ele é pai de Isaac. Isaac cresce caminhando em tendas, peregrinando com o pai. Imagine, irmãos, o choro daquela criança. O choro daquela criança. Os pais tiveram filhos recentemente. Nós que tivemos sabemos disso. O choro de uma criança. Pensa nas tendas, em lugares descampados, em desertos ou vales. Abraão com seus servos. Abraão com Sara e o menino dentro de uma tenda, e altas horas da manhã, aquele menino abre a voz, a goela, e começa a chorar. Quantas noites ele chorando e os servos ouvindo. O filho da promessa, Isaac. E então Isaac passa e tem uma história. Abraão prestes de partir, eles chamam dos seus servos e faz o juramento: olha, você vai lá na terra e vai trazer uma esposa para o meu filho. E Abraão pega a mão daquele servo, coloca debaixo da coxa e faz ele jurar, e ele jura e fala: eu vou. E ele então traz Rebeca. Rebeca vem, se casa com seu senhor Isaac, era estéril, não podia ter filhos. Então Isaac se casa com outra. Mas então o Senhor lembra de Rebeca. Casou, né? Eu estou fazendo confusão. Esquece isso. Mas então Isaac
E Rebeca começa a orar ao Senhor. O Senhor se lembra de Rebeca. Então o Senhor abre a madre de Rebeca e ela se engravida. E o ventre dela começa a se mexer. E tem história no Gênesis que um homem aparece para ela num poço e ela não entende. Um anjo aparece para ela e aquilo, ela preocupada, o que seria aquilo, porque não tinha exames, ultrassom, nada disso. E aquele varão de Deus fala: e sim, são 2 crianças. Ele faz uma promessa: o maior vai servir o menor. E ela corre e fala para Isaac: olha, o homem assim falou. E ele volta e oferece honra àquele anjo, o servo do Senhor. E nascem os 2 filhos gêmeos, Esaú e Isaac, ou Esaú e Jacó, eram gêmeos. Porém, Jacó nasceu por último, e nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Isso está narrado. Então, as crianças vão crescendo e tem todo esse desfecho. Esaú se torna caçador, porém Jacó fica debaixo da saia da mãe, fica mais com os afazeres de casa, aprende a cozinhar, porque Jacó fazia um bom de um guisado. E aí vocês sabem todo esse desfecho. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu sempre acreditei na incredulidade de Jacó, mas foi muito pelo contrário aqui. E quando o Espírito Santo faz a gente ver isso, quando o Espírito Santo me faz ver as coisas que eu preguei erroneamente, e Ele me faz para mim me arrepender, para mim pedir perdão. Por isso eu desço aos pés do Senhor e falo: Senhor, me perdoa por quantas vezes eu falei isso errado. Jacó está tendo um encontro com Deus, mas a vida toda de Jacó foi ouvindo falar dos feitos de Deus na vida de Abraão, seu avô, e vendo os feitos de Deus na vida de Isaac, seu pai. Preste atenção. Uma coisa é você ouvir falar, uma coisa é você ouvir a irmã dar um testemunho, o irmão dar um testemunho, mas a outra é você experimentar um testemunho, ser um testemunho, vivenciar e ser um testemunho. E hoje o Evangelho está assim. Você liga a internet, é gente ensinando de tudo quanto é jeito. É 21 dias para o seu casamento ser perfeito. É 7 dias para a sua vida transformar. É grão de feijão para você prosperar. É pá de pedreiro para você edificar a sua casa. E é banho de Naamã, é pulo de Naamã, e aí vai. E as criações, elas são muitas. Os workshops, os treinamentos coach, para você ser bem sucedido. Recentemente me mandaram um link me convidando para participar de uma conferência, como ter uma igreja bem sucedida. Irmão, eu não quero ter uma igreja bem sucedida. Nós fazemos parte da igreja bem sucedida, a igreja do Senhor Jesus. Então, convites assim, como implantar igrejas, como abrir, só que o conhecimento que eles têm são de denominações, não é da igreja de Jesus. Ouça isso, irmão.
maioria de nós sabe o que eu vou falar. Outros às vezes ouviram falar. Nós crescemos numa escola de oração. Nós viemos de uma escola de oração. Nós viemos de uma escola de oração. De uma escola de consagração. Nós ouvíamos, mas nós praticávamos. Quantas vezes você pernoitou no monte, ou no prédio se consagrando? Quantas vezes você presenciou um milagre, não porque você ouviu, mas porque você dobrou os seus joelhos e você falou com Ele? Quantas respostas você teve porque um dia, entenda, eu pregando contra Jacó, dizia, não, Jacó era ignorante, Jacó incredão, porque faz um voto de ser dizimista. Não! E aí vem o Espírito Santo e diz, não, ele não fez isso. Preste atenção no texto. Ele fez o que ele lembrou do avô. Quando o avô dizimou, ele dizimou 10% para prosperar. Ele deu o dízimo, foi para prosperar, irmão? Foi para quê? Foi para quê? Para honrar o Senhor, agradecer o Senhor. E agora o texto diz, preste atenção, volta. O próximo do dízimo. Então, ó, eis que põe a pedra, coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, de tudo que me der, certamente devolverei a 10ª parte. Como o quê? Veja, irmão, olha para vocês verem, 25 anos, irmão. Precisou 25 anos, e a gente ter comunhão, para o Espírito Santo mostrar que Ele deu o dízimo, que Ele fala, é como oferta de louvor. Ele vai dar como oferta de louvor. Por quê, irmãos? Porque ele teve escola, mas nunca havia tido experiência. Porque o avô era próspero, o pai era próspero, sim ou não? Isaac era próspero, sim ou não, irmão? Jacó nasceu depois da provisão do vale, quando ele se enriqueceu e prosperou a 100 por 1, colheu a 100 por 1. E agora ele está indo, ele tem um sonho, ele está tendo uma experiência com Deus. É Deus que entrou, foi ele que entrou na vida de Deus, não Deus que entrou na vida dele agora. Ele está fazendo um tratamento. E aí ele começa a se lembrar de como ele havia vivido dentro da casa do pai, mas longe da presença do avô, porque Abraão já tinha morrido. As histórias que te contam, que te falam, que eu te falo, que eu te conto, é escola, é conhecimento, mas não é experiência. Não é, irmão, não é experiência. A experiência está aqui, ó, quando você dobra o seu joelho. O ano passado na vigília, porque o ano passado a gente fez vigília, sim ou não? Esse ano não. O ano passado nós fizemos vigília? Fizemos. Na hora da consagração, da passagem do ano, eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, não. Esse ano vai ser um ano de diferença na minha vida, Pai. É um ano onde tudo vai se normalizar, onde tudo vai se acertar, onde tudo vai se encaixar. Porque o Senhor ainda continua sendo Deus. Deus de experiências, Deus de provisão, Deus de recursos.
mas eu não vou fazer nenhum plano, nenhum projeto. E agradeci e passei o ano. Aí o que acontece? Sai janeiro, entra fevereiro e começa o quê? Começa o quê, irmãos? Pandemia. Começa a pandemia. E aí viram o que aconteceu? Tudo travando, tudo parando, sim ou não? Entenda, irmãos. E aí 2020, eu tinha 9 prestações do meu lote atrasado, pulando para a 10ª. Cheques para cobrir. Um bocado de coisa. Documentos do meu carro atrasado. Eu falei, e agora? Aí começou fevereiro, eu fiquei quase um mês parado. Quase um mês parado, assim, um mês, semanas corridas. Aí começou a pandemia, eu fui conversar com o dono do salão para baixar o aluguel, como é que nós faríamos. Ele falou para mim assim, pastor, o senhor está trabalhando esses dias? Eu falei, não, estou parado. O senhor não quer pintar o meu salão ali, não? O cômodo ali em cima que eu aluguei? Eu falei, quero, vamos lá. Fiz parado porque eu precisava trabalhar. De lá me apareceu 4 serviços e eu enganchei. E aí, irmãos, no tempo de crise, eu comecei a trabalhar com espera, gente me esperando para fazer os serviços deles. Aí eu pintei, foi ano passado que eu pintei a casa de vocês, Roberto? Foi, não foi? Aí já abriu a casa deles. De lá eu fui pulando, fui para a casa do Charles, mas da Roberta. De lá eu trabalhei à noite na casa deles e fui pulando de uma casa para outra e fui pulando. Moral da história, eu paguei todas as prestações do lote. Cheguei lá com um monte de dinheiro e coloquei em cima do balcão. A menina assustou, que isso, pastor? Eu vim pagar. Não, é que nós não recebemos esse monte de dinheiro, não. Eu falei, mas eu preciso pagar. Negociei a dívida. Paguei todas as prestações, pus em dia. Pus em dia o meu carro. Tudo fui pondo em dia, cheques. Tenho 1 ou 2 para cobrir ainda, mas fui pondo em cheque. Eu falei, esse ano eu limpo meu nome. Esse ano eu limpo meu nome. E hoje, irmãos, postei-me sobre o meu lote, lá o lote que eu tenho. Nisso trocamos o lote. O filho da irmã aqui, que o marido morreu, pediu para trocar, comprou outro. Nós trocamos o lote, eu fui para o maior. Fiz um rascunho. E hoje, irmãos, meu nome está limpo para a glória de Deus. Hoje o Marco Túlio, que é os meninos da Costa América, eu trabalho com eles, falou, vai lá em casa. Pus meu projeto na mão deles, da minha casa. Hoje ele me chamou e me entregou o rascunho. Isso aqui, eu falei, não, acrescenta um quarto, porque minha casa tem que ter 4 quartos. O meu, da minha esposa, do meu filho e dos hóspedes que vão para a minha casa. Já desenhou, já o rascunho, já fez só vai acrescentar mais um quarto. E daqui uns 15 dias ele entrega o meu projeto. E num ano de crise, eu experimentei a graça do Senhor. Mas vocês acham que para por aqui? No meio desse ano de crise, irmãos chegavam aqui, me davam 500. Eles falavam, pastor, não fala nada não. Irmãos chegavam aqui, falavam assim, pastor, Deus mandou te dar esse dinheiro aqui. Tinha irmãos aqui que me davam R$500. Teve um irmão aqui que me deu R$1.000. E outros foram me dando dinheiro. E eu fui juntando isso, irmão. E aí eu fui saindo, morava numa casa de 600 e assim para uma de 450. Voltei para onde eu morava. E fui indo. E hoje, irmãos, para a glória de Deus. Mas por que eu estou enfatizando isso, irmão? Porque nós viemos de escola. Nós ouvimos muito, irmão. Nós temos a essência, mas está faltando a prática. Está faltando você experimentar. Está faltando nós experimentarmos. Você experimentar a grandeza desse seu Deus dentro da sua casa. Entende, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Mas quando quebra isso aqui.
Você precisa voltar a isso. Algo seu com o Senhor. Nós, irmãos, somos o povo da fé. Quando eu digo da fé, não é da instituição, é da fé. A fé que recebemos não para fazermos dele se dobrar diante de nós, mas para nós nos dobrarmos diante dele e orarmos, falarmos: Pai, eu tenho esse problema, eu tenho essa situação, e eu não dou conta, porque nós não damos conta. E eu entendi, aí veio o Espírito Santo, mostra, veja, irmão, que isso aqui não é oração de incrédulo. Ele está simplesmente vivenciando da escola onde ele veio, das histórias que o seu pai contou para ele do seu avô Abraão. E Deus vem e diz para ele: o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Veja, quando ele ouve isso, eu sou o Deus de Abraão, ele sabia, irmão, quem era Abraão, sim ou não? Sim ou não? Essa semana agora eu tive um fight no serviço onde eu estou, quando um cara falou do pastor Mauro. Eu trabalhei lá no fundo, o cara chega e fala, fez um serviço pro pastor Mauro e chamou ele de bandido. Eu vim na hora. Como é que é? O que você falou aí? Eu presenciei, eu vi ele lá orar. E aí tinha uma senhorinha lá que dava dinheiro para ele. Ele orava, eu falava uma coisa para você. E assim, ó, o pessoal assim era os pedreiros, serventes. Eu falei assim: eu não acredito que você está falando não, cara. Aí o pedreiro, que é amigo meu, sabe que eu sou pastor e tudo, falou assim, na hora que ele fala, o cara citou o nome dele, ele falou: o pastor vai vir agora, você quer ver? Ficou olhando, ó. E você falou: não, mas eu vi. Eu falei assim: ó, cara, se você viu, isso é mentira sua, senhor. Igual se você falasse outro, eu até acreditava. Vocês sabem, né? Mas ele? Não, filho, eu convivi com ele, eu convivi dentro da casa dele. Vi as filhas dele crescer, eu era dentro da casa dele. O que você está falando é mentira. O cara baixou a cabeça e saiu para lá. Logo deram uma doida para ir embora. E o Pedro falou comigo: eu sabia que você ia vir, pastor, eu sabia que você não ia aceitar. Mas aí o cristão é perseguido. Eu falei: irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você conhece a vida da pessoa, você sabe, e você viu outro falando coisa que não é verdade, você não vai defender não? Você vai aceitar calado? Você sabe que é mentira. Pode ser você. Eu falei pro pedreiro: eu convivo com você hoje. O cara chegar aqui e falar algo contra você perto de mim, eu sabendo que é mentira, eu não vou te defender. Escola. A maioria de nós aqui viemos de uma escola. Passávamos noite orando, jejuando. Mas sabe o que aconteceu? Paramos. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Paramos. Cadê as orações? Consagração, sua devoção ao Senhor? Porque você tem lembrança. Quando Jacó falou: veja, eu vou te dar o dízimo, te devolverei a 10ª parte. É como oferta de louvor, não é para você me prosperar. É como oferta de louvor. Veja, ele está tendo uma realidade com Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não, irmãos? Deus entrou na vida dele agora. E é isso que eu voltei, já estou terminando. Quando eu disse no começo da história que às vezes a pessoa está longe, a gente não sabe, mas se ela dobra o joelho, meu irmão, não existe nada mais poderoso do que um joelho dobrado. Lá na sua casa, no seu trabalho, no banheiro, no cantinho escondido. Eu apelidei esse lugar, eu falo para Alessandro, o cantinho da humilhação. Entra no teu quarto em secreto, ora em secreto. Teu pai que te vê e te ouve no secreto, ele vai te recompensar. Você tem escola, você sabe disso. Irmão, você tem a fé, não para fazer Deus prostrar diante de você, mas para você prostrar diante dele.
2021 na sua vida, irmão, seja marcado por sinais. Seja marcado por sinais, por milagres. Não porque eu orei, não porque a gente sacudiu a mão, não, mas porque você se achegou a Ele, você se dobrou diante dEle, e você vê as respostas de Deus, e você vê, eu também vou ver, a igreja vai ver, a sociedade vai ver, que nós não precisamos temer, não precisamos ter medo, mas ter a comunhão dEle, temos a comunhão com Ele, temos a vida dEle em nós, e que a gente não faz bonito, não é só aqui, a gente faz bonito lá fora, para agradar a Ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque Ele fez a promessa: volte, em ti todos os clãs da terra serão abençoados, sim ou não? Não foi a promessa? Em ti todos os clãs da terra serão abençoados. Nós somos um clã, somos uma família abençoada. Esse é o lugar de que você tem que crer nisso. Nós somos um clã abençoado por causa de Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência. Que descendência é essa? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.